Olá, Oi, bom Valéria, tudo dia, bem? Bom César, tudo dia. bem? Tudo bem? Tudo Tudo ótimo, e você? bem, tudo Bom dia, bem. pessoal. Nós já estamos com várias pessoas, vários colegas, amigos aqui para acompanhar a nossa Mara- live. É um prazer Maravilha. recebê-lo. As Prazer é lives da todo meu. Pamages, elas têm ocorrido desde o início da pandemia, por iniciativa da presidente, a Vanessa Ribeiro Mateus, e vários colegas estão Maravilha. conduzindo as lives sobre diversos assuntos, né? Então, nós já tivemos com o presidente do tribunal, com o conselheiro Henrique Ávila, a Vanessa que conduziu. Aí, pela diretoria cultural, eu tive a ideia de fazer uma série específica, né, para comemorar os 10 anos da Resolução 125 do CNJ. Até para trazer Muito as bom. pessoas que participaram da construção e da implantação da Resolução 125, que ainda estão, né, nessa luta aí para a gente tornar realmente efetiva a mediação e a conciliação no Brasil. Então, essa série de lives teve início com o professor Kazu Watanabe. Até quem quiser conhecer um pouco mais do histórico da Resolução 125, foi muito interessante conversar com o professor Muito. Kazu. É sempre bom saber, né, tudo que precedeu as coisas que existem hoje, porque infelizmente a gente vê, e agora com essa série de lives, a gente tem visto algumas coisas, algumas pessoas dizendo que participaram e que nunca tiveram lá. Aliás, acho que não tinham nem nascido, né? Mas assim, a gente vê umas pessoas que realmente elas se apoderam das coisas, então eu acho sempre importante fazer esse resgate, né? Então, hoje nós estamos aqui com o desembargador César Cury, que é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um grande amigo, é presidente do NUPEMEC do Rio de Janeiro, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, é do Conselho Editorial da revista, né, e do Núcleo de Mediação da Escola da Magistratura do Rio, é mestre, tem várias obras publicadas, né? Então é sempre bom aprender com você, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos e tem sido muito bom trabalhar junto também nessa luta aí pela consolidação da mediação no Brasil, né? Então, eu fiz até um roteiro bem grandinho, né? Pois é. Mas, não sei se vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas bastante coisa. A ideia era a gente começar com, assim, ó, um histórico, o que precedeu a Resolução 125 no estado do Rio, porque vários estados tinham iniciativas, inclusive, que foram levadas, né, para a Resolução 125. E semana passada eu tive o prazer de conversar com o desembargador Ferreira Alves, né, e nós estávamos conversando exatamente das experiências de São Paulo, como o projeto de gerenciamento do processo, que o professor Kazu Watanabe coordenou com meu pai, né, que na época era desembargador da Ativa, e que deu origem ao setor pré-processual do Sejusc, porque ninguém tinha essa parte pré-processual, e também a introdução da mediação no processo civil, né? Porque se utilizava a mediação, mas no âmbito privado, e ninguém tinha pensado em trazer para o processo a mediação. Então, essas foram iniciativas de São Paulo, a gente tinha a lei do juizado de pequenas causas, a lei de juizados especiais, que tudo isso contribuiu para o que está hoje, tanto no marco legal, né, quanto na Resolução 125. Então, eu queria ouvir um pouco de você, né, porque eu já falei demais, né? Ouvir um pouco da experiência do Rio, o que já existia lá, quais eram as iniciativas, como foi a implantação, né, no Rio de Janeiro, quais dificuldades da implantação da política pública no Rio de Janeiro. Então, acho que a gente pode começar por aí, depois a gente segue. Claro. Você está me vendo bem aí? Estou aparecendo bem? O som tá bom? Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Valéria, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Meu bom dia novamente a todos que estão assistindo a gente. Um prazer sempre conversar contigo. Olha, nós já fizemos alguns trabalhos juntos, eu e a Valéria. Eu como aluno, ela como professora. Eu preciso explicar isso, né? Então, quem está aqui para aprender sou eu. A mestra é ela. Olha, a história lá no... Eu tenho assistido as suas lives, as lives da Pamages com o professor Kazu Watanabe, de fato foi sensacional, porque ele recupera a história de quem iniciou a história. Eu até costumo brincar, dividindo aí a política pública da consensualidade, a introdução da política pública da consensualidade como um marco histórico, e ela é um marco histórico. Eu digo que o professor
Kazuo Watanabe é pré-histórico, porque foi ele quem concebeu essa história, né? Pré-histórico nesse sentido, com todo respeito. Porque ele teve a capacidade, a visão de iniciar a história, portanto, ele estava antes dela. Eu reafirmei essa impressão que eu tenho nessa sua live, quando ele recupera as origens propriamente ditas do que acabou resultando na Resolução 125. E isso é absolutamente fantástico. Talvez a gente só dê essa importância com o passar de muito tempo. A gente olhar para trás e entender como o desembargador Kazuo, o professor Kazuo, foi junto com outras pessoas, inclusive o seu pai, foram visionários nessa missão. Foram visionários, trouxeram algo absolutamente desconhecido para o Brasil, né, a partir daquela experiência que ele teve nos Estados Unidos, e que ele conseguiu elaborar e adaptar aqui para o nosso país, e que está rendendo frutos até hoje, frutos muito auspiciosos e que vai certamente conduzir a gente pelas próximas décadas. Isso me lembra muito uma palestra que eu assisti do professor Bryant Gart, lá, o antigo companheiro do Mauro Capelletti, numa exposição que ele fez na Universidade de Colômbia. Eu, por acaso, estava lá, e ele dizia o seguinte, ele estava dando uma aula quando eu entrei na sala, e a aula que ele estava dando era exatamente sobre o projeto de Florença. E eu falei, ué, ele está então contando a história. E depois da aula eu fui conversar com ele, e ele me dizia, não, o projeto ainda está em andamento. Nós não vamos terminar esse projeto nunca. Agora tem 5 ondas, né? Tem gente que está falando que tem a 4ª e a 5ª. Exatamente. Onda. Eu falei, isso é um tsunami interminável, porque as ondas se sucedem. Enfim, isso se aplica com muita propriedade à tradição que o professor Kazuo inaugura no nosso país, no nosso universo jurídico, principalmente no nosso universo judiciário, especialmente nas formas de acesso à ordem jurídica e as formas de solução de conflitos. Então, isso é absolutamente fantástico. Eu me empolgo quando falo, porque reconheço nisso algo absolutamente valioso. Isso tem um patrimônio nacional. Bom, mas então, respondendo aí a sua pergunta, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma tradição muito forte no sistema de juizados especiais. O nosso sistema de juizados especiais é muito bem estruturado e muito eficiente. Eficiente do ponto de vista da racionalidade que preside o nosso judiciário hoje. Ou seja, de uma métrica produtiva, quantitativa. Então, o nosso sistema de juizado, em razão dessa eficiência, acabou sendo um polo de atração para as demandas. Então, eu costumo dizer, pelo menos é a impressão que eu tenho, que o nosso sistema de juizados especiais, ele sendo muito bom, atraiu as demandas que ordinariamente já iriam para o judiciário. Mas ele ainda acrescentou um bônus à sociedade, reivindicando conflitos que talvez não existissem, que não se tornassem litígios, que não virassem processos, porque, de fato, ele era muito eficiente. Dentro dessa lógica, né, dentro dessa racionalidade de eficiência associada à produtividade, à quantidade, a tempo, e não propriamente a uma abordagem, digamos assim, ampla ou holística da situação conflituosa, quer dizer, mas um aspecto da relação conflituosa, um aspecto mais objetivo, que é representado por uma troca numérica, que acaba sendo uma expressão de valor, o quanto. Isso leva, então, essa eficiência leva, então, a uma necessidade de investimento cada vez maior nessa lógica de produtividade. Isso automaticamente elimina a fase de consenso e as decisões e as soluções alcançadas por equidade ou mesmo por consenso ali naquela fase preliminar, profissionaliza extraordinariamente os juizados especiais, portanto que a presença dos advogados é quase em 100% dos casos, se não foi 100% dos casos, e esvazia a natureza ou o sentido original
do sistema, desse microsistema de autocompositividade, de consensualidade. Transforma-se, então, num pequeno tribunal, com muita celeridade, com muita produtividade, emitindo resultados em tempo recorde. Mas a origem da situação sociológica conflituosa, essa é inatingível pelo sistema de juizados, porque nós não conseguimos identificar as matrizes, salvo as matrizes objetivas. A gente sabe quantos processos de cada tipo de demanda, de cada empresa a gente tem. Então, a lógica do sistema ficou muito voltada para atender às exigências do mercado, sobretudo do mercado de consumo. Então, o sistema de juizados acaba sendo cooptado por essa racionalidade, por essa lógica de produtividade que vem, cuja origem está na matriz de desenvolvimento socioeconômico do nosso país, que é um capitalismo de consumo de massa, que passa pela produção, distribuição e consumo de massa pelas empresas. O surgimento de conflitos na mesma proporção, nós precisávamos de um órgão, então, que se encaixasse nessa engrenagem industrial, que pudesse, então, eliminar os conflitos de uma forma também rápida, também em ritmo industrial. O sistema de juizados, então, entra nessa engrenagem e o faz com muita proficiência, só que absolutamente desvirtuado daquela concepção inicial, que era que eu digo que era uma sociedade quase pré-moderna aqui do nosso país, porque como o juizado tem raízes lá na década de 70, no final da década de 70, primeira lei de 82, etc., e isso vai, as primeiras experiências no início da década de 80, e o Brasil só vai se integrar no mercado globalizado no início da década de 90. Então, o nosso sistema de juizados especiais, quando ele foi concebido, lá atrás, nas primeiras experiências que o professor Kazu falou contigo, sobre aqueles juizados informais de conciliação, sim, aquela ação, quase como uma ação entre amigos, senta aqui, vamos ver como é que a gente resolve. Então, quando o Brasil se integra ao sistema globalizado, o único órgão da justiça mais próximo para resolver os conflitos era o sistema de juizados. O professor Kazu, ele fica até inconformado, porque ele fala que aquela origem, né, do juizado informal, que era o que ele queria realmente que funcionasse, claro, porque é mais próximo da população, que isso foi meio desvirtuado no caminho, né? Porque o juizado pegou muito do processo civil, né, e acabou sendo processualizado, e agora até com esse projeto novo de lei que tem aí tem vários projetos em relação aos juizados, né? Eles estão tentando realmente processualizar muito, né? E aumentar a competência. Exato. E aí o professor Kazu ficou meio desanimado, porque ele falou, não, a ideia era que fosse mais próximo do povo, né? Então, exato. E aí isso vai mudando um pouco a ideia, né? Não, desculpa que eu interrompi, mas é para a gente ter assim, uma conversa mesmo. Bater esse papo aí é maravilhoso. Não, mas o fato é o seguinte, o juizado se desvirtuou, o professor Kazu fala sempre isso, ele se desvirtuou, ele então se deforma para se adaptar a uma nova ambientação, né? E perde aquela característica leva junto uma justiça de proximidade. Essa justiça de proximidade, então, se perde, porque ela nem é justiça, digamos assim, no sentido original da palavra, né? Ou do sentido, e nem é tão pouco de proximidade, porque, no mais das vezes, a parte se quer ver o juiz, não tem o seu dia na corte, digamos assim. A lógica do juizado continua nessa toada, porque um dos projetos de lei, é justamente uma das ideias, é de que eles se tornem, que eles tenham, inclusive, um sistema de julgamentos repetitivos, uma espécie de RDR, e é curioso que seja assim, porque as demandas repetitivas estão lá, né? Principalmente essas demandas repetitivas do modelo de consumo, aí, do sistema de consumo. Bom, aqui, então, no Rio de Janeiro, o sistema de juizados ficou extremamente eficiente, com uma rapidez incrível, com uma capacidade de resolução incrível, com uma padronização de julgados incrível. Mas as diferenças entre a natureza burocrática judiciária e as necessidades do mercado, de uma sociedade acostumada com o mercado,
geraram conflitos. As diferenças geraram conflitos. E, em razão disso, nós tivemos algumas oscilações. Por exemplo, sistema de juizados, para conter uma demanda extraordinariamente grande, deprecia o valor dos danos morais. Isso faz com que haja um extravasamento para as varas cíveis. Então, as varas cíveis então, controlam um pouco mais isso. Há uma outra migração de volta para o sistema de juizados especiais. Há picos de demanda que o sistema não consegue absorver. E aí há um outro extravasamento para o sistema de juizado, para o sistema convencional, para as varas cíveis. Então, nós ficamos nessa oscilação sem conseguir atingir o problema de base da sociedade. Lá a gente não chega, porque a justiça não age lá. A justiça, esse modelo de justiça, né, o Boaventura Souza Santos fala isso muito bem, ela é concebida apenas para resolver os problemas do mercado. Os problemas do cidadão, aquelas relações interpessoais, aqueles conflitos sociológicos mais amplos, esses não são selecionados pela norma jurídica para serem tratados processualmente no âmbito do judiciário. Acho que é a grande preocupação do professor Cazzu, né, quando ele também traz de volta na resolução 125, exatamente como centro da resolução, o acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, né? E eu acabei ouvindo numa live uma outra barbaridade esses dias, que a pessoa disse que acesso à ordem jurídica justa era uma visão do operador do direito em relação ao acesso à justiça, que deveria ser, o acesso à justiça deveria ter uma visão do jurisdicionado. Pelo contrário, né? O acesso à ordem jurídica justa, quando o professor Cazzu pensa nessa ideia, é realmente acesso tanto ao poder judiciário, acesso à justiça com o J maiúsculo, quer dizer, permitir que as pessoas ingressem no judiciário, mas permitir que elas saiam com uma solução célere, justa, adequada, efetiva, ou que elas saiam com uma orientação jurídica ou um documento que elas precisem. Então, que a necessidade da pessoa seja atingida. Então, a necessidade do cidadão, né? Então, é óbvio que acesso à ordem jurídica justa é uma visão realmente do que é justiça para o povo, né? Do que é justiça para o cidadão. Ele busca no judiciário uma justiça, mas o que afinal é justiça? E até a experiência da justiça itinerante que tem no norte, né, do país, com mais intensidade, que eles trabalham mais próximo mesmo ali das populações ribeirinhas, a gente vê bem isso, né? A gente fala, o que é justiça para aquele povo, para aquela população ribeirinha? É simplesmente ele ter contato com o juiz, ou ele ir ao fórum, ou para eles justiça tem um significado muito maior, que é um significado realmente de atender às necessidades, de que seja feita a justiça, né? Que eles tenham os direitos que eles entendem que têm atendidos, que eles tenham documento para poder existir como cidadãos brasileiros, né? Então, eu acho que realmente esse cerne da resolução ele vem com esse espírito, né? Esse espírito de aproximar o poder judiciário do cidadão, que é exatamente o que você estava falando, né? Eu concordo absolutamente com isso, exatamente isso. Quer dizer, a visão de acesso à ordem jurídica justa, que engloba o judiciário e para além dele também, quer dizer, eu acho que essa ideia se contrapõe à ideia predominante ainda do nosso judiciário, muito internalizada, que se revela pela extrema procedimentalização, pela extrema processualização do tratamento dos conflitos. Quer dizer, eu não estou querendo sacrificar o processo, longe disso, muito pelo contrário. Mas quando eu necessariamente processualizo em regras muito rígidas, embora as normas que autorizem a flexibilização, mas ainda assim o nosso processo é uma matriz, uma racionalidade instrumental que procura ligar a inicial à sentença no menor espaço de tempo. Então, com essa lógica, é evidente que nem tudo da conflituosidade sociológica cabe dentro do processo. Isso fica muito nítido, por exemplo, nos processos estruturais. Quando você tem uma questão estrutural, uma questão multipolar, de larga escala, essas coletivas, o
processo não se presta para tratar, porque ele deixa de ter um viés absolutamente litigioso para ele, pelo menos, tomar uma conformação híbrida, em que você vai ter que ter convenções, acordos, transações, mediações e também decisões com caráter coercitivo. Portanto, esse modelo de processo único para tudo, esse modelo não atende a uma grande parte das demandas de uma sociedade pós-industrial, uma sociedade moderna ou pós-moderna. Não atende, não atende. Mas é com essa racionalidade que a gente ainda trabalha. E o judiciário está muito identificado com isso. Então, isso tem uma origem na nossa formação cultural, tanto quanto profissional, quanto ser humano. Porque, ainda mais agora numa sociedade tecnológica em que a gente está acostumado com um tempo imediato, e a gente quer que a justiça tenha um tempo imediato, né? Em que os nossos conflitos são resolvidos por aplicativos, e a gente quer transformar a justiça num serviço de aplicativo. Haja visto que tem aí em algumas cortes, já algumas cortes online, completamente reguladas por sistemas inteligentes. Enfim, também não sou tecnofóbico, não. Eu sou a favor da tecnologia. Eu só quero ponderar que, que tanto o processo quanto a tecnologia são reducionistas. O processo é reducionista da realidade social. Por quê? Porque somente uma parte muito pequena da conflituosidade sociológica é transportada, e mesmo assim, muito traduzida, para dentro do processo. E o que o professor Cazzu ensina para a gente é exatamente o oposto, dizendo o seguinte: olha, nós somos um serviço, nós precisamos atender à questão. Qual é a questão? Né? Qual é a questão? Eu não estou dizendo que nós tenhamos que abolir o processo. Talvez nós precisemos conformar um outro tipo de procedimento, que, ao meu ver, do pouco que eu conheço, está muito mais próximo do que é um procedimento de mediação, de autocomposição, do que um procedimento instrumental, de um processo instrumentalista, né? Um processo, ainda que seja concebido como uma garantia do cidadão contra o Estado, ainda que seja um direito do cidadão a ser exercido contra o Estado, ainda assim, o nosso processo civil e o processo penal, obedecem a uma racionalidade instrumental. É uma formalidade, né? Uma formalidade grande e com uma lógica industrial, ou seja, eu preciso sair da inicial até a sentença menor tempo possível, com maior eficiência possível. Sim. Não por outra, as métricas que nos medem, os indicadores que nos medem, são todos temporais e estatísticos, nada qualitativo. Nada que diz respeito exatamente a esse atendimento do cidadão, né? E já que você tocou também na tecnologia, eu queria perguntar, já que nós estamos nessa fase de pandemia, né? E está se falando muito em sessões de mediação virtuais, em audiências virtuais, a gente tem usado as plataformas, né, de videoconferência como Zoom, Teams, para essas sessões. O que você acha assim, das sessões virtuais? Porque, pelo que parece, será um caminho sem volta, né? O juiz não pode obrigar a pessoa a participar da sessão virtual, principalmente se a gente pensar nessa população hipossuficiente, mas ela está aí, né? É uma realidade. Então, como lidar com isso, principalmente em relação à mediação? Você acha que isso veio beneficiar ou prejudicar, né, em relação a essa humanização do processo e o atendimento com a mediação? O que você tem a dizer sobre isso? Né? No Rio de Janeiro está sendo utilizado também, estão sendo realizadas as sessões de conciliação e mediação virtuais. Tem até, acho que, uma alteração da lei dos juizados, né, a 11.994, que trouxe exatamente essa possibilidade da conciliação do procedimento do juizado ser feita por videoconferência. E lá diz que é cabível, quer dizer, dá uma ideia de que o juiz pode ou não designar essa sessão virtual, mas, ao mesmo tempo, no segundo artigo, que é o 23, fala que, se a parte não comparecer, o juiz vai proferir sentença, ou seja, daí advindo as consequências da revelia, da confissão. O que você pode dizer em relação a isso? Tem alguma diferença entre mediação e conciliação virtual?
que é uma coisa que eu tenho pensado. Bom, assim, eu acho que nós vivemos uma sociedade tecnológica, portanto, a gente não pode cogitar em abolir a tecnologia, pelo contrário, a gente tem que acompanhar e integrar da melhor forma possível. A tecnologia ela tem uma normatividade própria, ela tem uma prescritividade própria, ou seja, ela induz comportamentos. De alguma forma, não somos nós que vamos adaptar a tecnologia à nossa realidade posta. A nossa realidade vai se adaptar à tecnologia e vice-versa. Nós vamos ter aí um encontro, mas em que ambos sofreremos modificações. Está mais para nós nos acostumarmos, nós nos adaptarmos a nossa conduta à tecnologia ou nos comportarmos tecnologicamente induzidos do que propriamente a tecnologia ser um símile da nossa realidade social tal como ela é, né? Então, nós precisamos lidar com essa realidade. A tecnologia ela chega no âmbito do direito muito tardiamente. Ela já está em todas as outras áreas do conhecimento há mais de 20 anos. A tecnologia digital, né? A tecnologia virtual, sistemas automatizados, inteligência artificial, machine learning, já está, por exemplo, na medicina, na arquitetura, na engenharia, na geologia, em todas as zonas, na educação, ela está em todos os lugares. Como o direito é o mais conservador de todos esses segmentos, talvez ela chegue tardiamente, mas chega com muita força. Sobretudo porque ela vai encontrar no direito algo que ela não encontra, talvez, com tanta facilidade, com tanta proeminência em outros setores, que é um fluxo de informações absurdo. Principalmente no Brasil, que a gente tem um trânsito aí de 20 milhões de processos extra por ano, mais 80 milhões de estoque. Portanto, o Big Data, o Big Data, vai se sentir à vontade quando chega aí no repositório de informações dos tribunais brasileiros e diz, olha, tô com um pré-sal aqui, né? Me achei, tem muita coisa. E aí ele opera aí, fazendo aí as associações entre padrões e emitindo resultados preditivos, ajudando, de certa forma, a tomada de decisões pelos juízes, pelas partes, pelos advogados. Agora, no campo da mediação, no campo da solução de conflitos, primeiro eu quero dizer o seguinte, aqui no Brasil nós temos uma tendência de convergência entre mediação e conciliação, formando quase um modelo híbrido, em que vai desde da mediação avaliativa ou da conciliação com maior protagonismo, até os processos circular narrativos, transformativos, etc., que estão lá no outro extremo. Então, aqui no Brasil nós temos, então, esse uso multifacetado dos métodos consensuais, né? Ele tanto vale para as questões de consumo imediatas, que a gente usa muito a conciliação, quanto para as questões relacionais, socioafetivas, familiares, que a gente usa a mediação clássica. Transpor isso para um ambiente tecnológico é que é um grande desafio. Não tanto para as questões imediatas de relação de consumo, mas mais em relação às questões relacionais propriamente ditas, né? Então, esse vai ser o grande desafio nosso. Eu acho que a tecnologia vai ter que... Ela está no início, no limiar inicial de desenvolvimento, e eu acredito, né, a gente verifica isso na prática, que o seu desenvolvimento vai se dar também para abranger, para acolher as mediações. Não a mediação presencial, porque na mediação presencial a gente tem uma capacidade de percepção muito maior, né? Sim, a gente está perto da pessoa. E a percepção sensorial, que no processo judicial não é considerada, na mediação é. É um questionamento ali, uma intervenção que o mediador faz em razão de um comportamento gestual ou de um gesto qualquer que a pessoa faça e que revele um interesse subjacente e que o mediador bem treinado consegue identificar, ou interrompe uma sessão brevemente, ou faz uma sessão individual. Enfim, o fato é que
a relação pessoal da mediação dá mais elementos ao mediador e, portanto, isso pode se reverter em mais qualidade da mediação do que a mediação mediada tecnologicamente. No entanto, a tecnologia amplia a área de atuação porque suprime as distâncias e subverte a relação temporal. A gente, então, está aqui, você está em São Paulo, eu estou aqui no Rio, e se entrar outro terceiro aí que estiver em outro lugar do mundo, não vai fazer a menor diferença para a gente. Então, a vantagem economicamente até, né, esse acesso, então, das pessoas, isso facilita, né? Eu tenho defendido, inclusive, que a conectividade, você referiu muito bem, as pessoas hipossuficientes e os tecnologicamente excluídos, que eu defendo como acesso à tecnologia ou a conectividade plena como direito fundamental. Porque a nova esfera pública hoje é uma esfera não tecnológica. Quer dizer, o debate de ideias hoje está dentro da tecnologia, ainda que seja uma bagunça. Mas é uma bagunça porque ela é uma concentração, talvez de uma ou duas ou três plataformas principais, de centenas e dezenas e centenas de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então é natural que haja alguma confusão. A gente não está numa praça pública gritando e a outra pessoa em outra cidade sequer sabe o que está acontecendo. Se a gente vai para os trend topics do Twitter, todo mundo vai saber o que está acontecendo em tudo quanto é lugar do mundo online. E todo mundo vai opinar. Então, eu penso que o acesso à tecnologia é um direito fundamental. Na França, se tentou fazer isso na década de 70. O governo francês, na década de 70, provisionou para cada cidadão acesso, aos primórdios da internet, né? Que é um aparelho que eles tinham chamado Minitel, e que era uma internet rudimentar. Todo cidadão francês tinha direito a uma linha telefônica na época e a um similar de computador, que era para acesso a um universo fechado de troca de informações nos primórdios da internet. Então, era uma generalização da tecnologia. Se for assim, né, o juiz pode exigir, né? Agora, por enquanto, né, como o governo, o Estado não está disponibilizando isso para toda a população, eu acho que cabe a nós, magistrados, também, ao designarmos essas sessões por videoconferência, ou até audiências, né, por videoconferência, verificar exatamente isso, se a parte vai alegar que tem uma impossibilidade técnica ou prática, e ela justificar isso por ser uma pessoa idosa que não lida bem com os instrumentos tecnológicos, né? A gente tem que ter bom senso na hora de designar a sessão. Pelo menos é isso que eu tenho falado, né? E que a gente tem feito. E em relação à mediação, até tem aqui uma colocação de uma pessoa que está participando, que eu não consegui ver o nome, porque eu não enxergo muito bem, mas ele falou exatamente isso, que a mediação perde um pouco da qualidade, né, se feita por videoconferência. A experiência desses últimos meses, né, que a gente tem feito, eu acho que tem os dois lados. Tem pessoas exatamente que foi o que você falou, né, César, que vem nisso uma facilidade, que a pessoa estava em outro estado, no Mato Grosso, em outra cidade, o advogado hoje, com a pandemia, não pode estar junto, porque tende a evitar, né, esse contato próximo. E ele está atendendo o cliente, mas ele está acompanhando a sessão de mediação, a outra parte está no outro estado, e isso tem sido visto com bons olhos, tanto pelas partes quanto pelos advogados, né? Lógico que é o que a gente orienta lá, os mediadores de Jundiaí, pelo menos eu tenho orientado, que a gente tem que fazer uma fala de abertura mais completa, explicar, né, do princípio da confidencialidade, para que a parte tenha consciência de que ela deve estar num recinto, né, isolado do resto da casa, e que isso seja preservado, né, até para garantia dela mesma, do que vai ser falado ali. E tudo isso tem que ser passado, então, no início da sessão. E eu acho que no futuro, né, pelo menos é uma coisa que eu penso, assim, no futuro,
A gente vai continuar fazendo sessões por videoconferência, principalmente as de conciliação, porque aí não tem tanto problema. E para as causas mais complexas, que realmente tem uma relação continuativa, aí sim, acho que seria mais adequado fazer presencialmente, né? Daqui a um tempo, quando a pandemia acabar, voltar a ser feito presencialmente nesses casos. Fazer uma triagem, né, desses casos que podem ou não ser feitos por videoconferência, por plataforma. Até o CNJ está desenvolvendo uma plataforma específica, né, de métodos consensuais de solução de conflitos, para ser utilizada por todos os tribunais, né? Eu não sei, qual plataforma vocês estão usando no Rio de Janeiro? A Cisco. Cisco, a gente, né? usa o Teams e o Cisco. A gente faz a gente faz pela Cisco, que foi disponibilizado para a gente, porque a gente ainda está migrando nosso sistema para o PJE. E a gente, internamente, a gente usa o Teams. Eu tenho atendido muitos advogados por videoconferência, a gente está no distanciamento social ainda aqui no Rio, e eu tenho atendido, feito conferências, atendimentos à distância com os advogados, e com uma qualidade incrível. A gente eu tenho até ficado muito mais tempo do que fico normalmente quando os atendo no gabinete, no tribunal, porque você está na comodidade da sua casa, como a gente atende aí, geralmente com horário combinado, você reserva o tempo, não tá. Como a gente está com um volume de processos brutal, passa o dia quase inteiro diante do computador, analisando as questões. Acho que trabalha muito mais. Muito mais. Meu Deus, isso não se sustenta no longo prazo. Mas, de qualquer forma, o acesso à distância, isso se incorpora, eu acho que definitivamente, à nossa rotina profissional, né? Acho que isso se incorpora. E acho que isso também é verdadeiro quando a gente fala da mediação. Os nossos sejusques aqui estão operando com o Webex, com o Cisco, para as nossas mediações, e eu espero expandir isso. Espero que nós tenhamos essa ferramenta disponível, tanto quanto o atendimento presencial. E fica, então, a escolha da parte interessada, a forma de acesso, porque o acesso à justiça é um direito do cidadão. Quando eu digo que o direito fundamental à conectividade, no sentido de acesso às formas adequadas de solução de controvérsia, é justamente para que ela tenha o direito de escolher se ela vai de ônibus, se ela vai a pé, se ela vai pelo computador ou se ela vai online. Esse é um direito. O que não pode é privar a parte da disponibilidade de um recurso que a sociedade tem. Isso eu não concordo. Por outro lado, eu acho inconstitucional esse dispositivo da Lei 11.994, do que mudou o sistema de juizados especiais, porque quebra com alguns princípios norteadores do processo, por exemplo, alguns princípios fundamentais de acesso à justiça, princípio da ação, princípio do impulso, o princípio do direito de participação, direito ao contraditório, e isso tudo fica ao alvedrio do juiz, muitas vezes sem qualquer justificativa. Não se pode, por uma falta de capacidade técnica ou uma liberdade de escolha do cidadão, interromper o fluxo de um processo com o advento de consequências imprevisíveis, como é o caso de uma revelia ou de uma sentença subsequente. Eu vejo isso como absolutamente devendo ser alterado para se adaptar ao nosso modelo constitucional de processo. Até porque também o artigo 46 da Lei de Mediação exige que tenha a concordância das partes, né? Para poder ser feito por videoconferência. Que a lei, então, fala da mediação, mas é um método consensual de solução de conflitos, deveria ser da mesma forma para a conciliação, né? Você não pode obrigar a pessoa que não tem o instrumento a participar de uma videoconferência. Isso reflete a lógica do judiciário e do processo. A lógica instrumental do processo não contempla os interesses do cidadão. Quer dizer, na verdade, é direito do cidadão escolher a forma como ele vai acessar um serviço que é dele. E não a imposição pelo Estado de como ele tem que fazer. Nós já temos regras demais para poder entrar na justiça. O direito de acesso à justiça devia ser chamado de ônus de acesso à justiça. E a justiça hoje é trabalhoso para o cidadão comum. Para os litigantes habituais, não.
Não é? O litigante Já é faz acostumado. parte. Agora, para um cidadão comum, eu me lembro uma ocasião, isso foi ano passado, ano retrasado, ano passado, eu estava numa sessão lá na Câmara e eu ia votar um processo, eu tinha esquecido as anotações no gabinete. E, sem nenhuma advertência, pedi ao presidente que adiasse o processo, o julgamento, retirasse de pauta, e eu reincluiria na sessão seguinte. E me levanta um senhor já com 90, mais de 90 anos, me levantou, perguntou se eu confirmaria o julgamento para a próxima semana daquele caso. E eu falei que sim, que ele não se preocupasse, que o caso seria julgado. Ele me perguntou o horário. Eu falei, provavelmente depois de 13h, que é o horário que a gente começa as sessões. Ele falou, muito obrigado, porque eu preciso me preparar, porque eu moro a 400 quilômetros daqui. Nossa, E tive que acordar às 2 da manhã para pegar o ônibus às 3h30 na rodoviária. coitado. Aí eu falei, e as minhas anotações no gabinete, a 20 passos. Eu falei, não, peraí, só aguarde 10 minutos e a gente vai realizar esse julgamento hoje, porque a decisão está pronta e tal, a gente vai submeter ao debate aqui, etc. Bom, isso é para demonstrar o quanto é difícil para a parte, ainda que nós tenhamos tecnologia disponível, ela não está acessível a toda e qualquer pessoa. E não se pode excluir. Pelo contrário, o exemplo disso é a justiça itinerante e o sistema de juizados especiais. É nesse sentido que a justiça tem que estar à porta, com as portas abertas e muito acessível ao cidadão. A gente tem pouco tempo ainda, né? Mas eu queria tratar de um assunto que eu acho que é muito interessante e importante, né, para os mediadores e conciliadores. Eu estou vendo que tem vários aqui nos assistindo, que é um outro objetivo da Resolução 125 da política pública, que é a qualidade do serviço, né? Só que é lógico, a qualidade do serviço de conciliadores e mediadores exige tanto a formação adequada deles quanto a remuneração. Elas estão intimamente ligadas. Claro. E como eu sei que você tem trabalhado também aí para remunerar adequadamente os conciliadores e mediadores, né? Queria que a gente, então, nesse final, conversasse um pouco sobre isso, porque tem até um grupo de trabalho no CNJ que está estudando uma alteração da lei de custas nacional, né? E você fez uma proposta na audiência pública que ocorreu ano passado, em novembro, muito interessante. O Tribunal de São Paulo, o FOCOMESP, o Fórum de Conciliação e Mediação do Estado, também trabalhou num grupo de trabalho, até fiz parte com um projeto, para apresentar um projeto de lei para a criação de um fundo específico para isso, né? Então, eu queria que você falasse o que tem sido feito no Rio de Janeiro, porque no Rio também vocês ainda trabalham com voluntários, né? Pelo que eu sei. E isso é um obstáculo, eu acho, para a gente, inclusive, exigir qualidade dos nossos conciliadores e mediadores, né? Você tem toda a razão, os mediadores têm toda a razão. Essa é uma situação absurda, absurda. Isso é ilegal e é inconstitucional. Em 2015, ainda durante a tramitação do projeto, a gente acompanhando o projeto, a gente apresentou uma proposta ao Tribunal de Justiça com um fundamento muito simples. Trata-se de um serviço novo, não se pode instituir um serviço novo sem a fonte de receita subsequente, correspondente. Então, a nossa ideia foi que o tribunal mandasse um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para incluir na tabela de custas uma rubrica, como taxa judiciária, um valor necessário para conferir sustentabilidade ao sistema autocompositivo que seria criado ou institucionalizado a partir do novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação. Não que a gente já não tivesse, porque a Resolução 125 é de 2010, mas a gente tinha uma nova chance de institucionalização e uma oportunidade de incorporar mediadores, digamos assim, com um grau de profissionalização maior, né, do que aquele que a gente estava acostumado com os conciliadores dos juizados especiais. De modo que a nossa proposta foi, então, instituir uma rubrica na taxa judiciária para ter receita, para sustentar o sistema, e criar um fundo que absorvesse esses recursos para poder, então, gerir esses recursos e aplicar esses recursos, tanto na remuneração quanto na institucionalização burocrática, material do núcleo e dos sejuscos.
Nós conseguimos em parte, o fundo foi criado. Nós temos o fundo desde 2015, desde 2016. Mas a receita ela foi depreciada. O tribunal, por alguma razão, não entendeu do mesmo jeito que nossa equipe lá do NUPEMEC. E aí o valor que foi instituído, tanto como receita quanto como remuneração, foi extremamente baixo, insuficiente, inidôneo, indigno a um profissional com a qualidade que é o mediador. Então, isso nos deixou muito frustrados, mas por um outro lado, nos trouxe ânimo e disposição para tentar buscar um projeto ainda melhor. Lamentavelmente, logo depois, o Rio de Janeiro entrou num programa de recuperação fiscal e esteve sob intervenção em várias áreas, inclusive na área econômico-financeira e na área de segurança, o que inviabilizou durante os anos de 2017, 2018, e ainda hoje a gente se encontra nesse regime especial, mas já agora numa situação um pouco melhor e com um grau de maturidade, de conhecimento por parte do tribunal, em razão de todas as conquistas que a mediação tem conseguido no Brasil, e São Paulo é um exemplo extraordinário disso, desde Amorim, lá atrás, e passando por todos os outros, agora o Ferreira Alves, conquistas extraordinárias, e isso se repercute muito no Brasil e chega aqui também no Rio de Janeiro. De modo que agora, com um pouco mais de maturidade e de convencimento da importância da mediação como política pública e da necessidade da mediação, nós vamos apresentar este ano novamente um projeto que recupera aquele de 2015, ele é exatamente o mesmo, com pouquíssimas atualizações, para instituir essa receita, que é uma receita importante, de modo que parte dela seja revertida para a remuneração digna do mediador. E o que é a remuneração digna? É aquela que o mediador não precisa fazer outra coisa a não ser exercer a sua função de mediador. Para isso a gente pretende ter um processo seletivo. Olha, e aí ele pode investir, né? Investir em aprofundamento, claro, investir em especialização. Perfeito. E a equação ela tem uma lógica muito boa, inclusive sob esse prisma da racionalidade de eficiência do processo. Porque quanto mais mediações eu tenho, quanto melhor a mediação, maior a tendência de eu ter mediação. Menor o número de processos, não que isso seja um objetivo, mas acaba sendo uma consequência. Com o número de processos decrescendo, esse número de processos que decresce não é aquele processo pago. Nas nossas pesquisas, a gente entendeu que a grande parte dos processos que serão absorvidos pela mediação são de processos gratuitos. Portanto, são processos que não geram receita para o tribunal. Nessa equação, nós temos um ganho, inclusive do ponto de vista financeiro. Nós teremos menos processos e uma receita maior. Porque os processos pagos com distribuição paga serão mantidos e essa receita será distribuída por um número menor de processos, sendo o custo da mediação muito inferior ao de um processo judicial. Então, no final das contas, não que a gente pense que seja esse um objetivo, mas isso não pode ser desconsiderado por um administrador, um gestor moderno. Essa equação econômico-financeira precisa ser considerada. Também, sob esse ponto de vista, é um ganho para o tribunal, é um ganho para a sociedade. De modo que a gente pretende reapresentar esse projeto agora, no segundo semestre, a tempo dele ser votado ainda este ano e iniciar a sua vigência em 2021. E aí sim, a gente resolver o único problema importante verdadeiramente na institucionalização da mediação no Rio de Janeiro, que é a remuneração do mediador. Eu acho que em São Paulo também é o mesmo problema, né? E se a gente pensar que aquele projeto de lei original da Zulaye Cobra, de mediação lá de 2002, aquele projeto ele trazia realmente uma remuneração através das custas, quer dizer, já era uma ideia que estava lá
né? Lá Lógico que atrás, não, né? não criava o fundo, mas era um pouco diferente, mas era através das custas iniciais recolhidas no início do processo. Claro. Então, sempre foi uma solução possível, né? E não sei por que até hoje que ela não foi realmente consolidada. Porque É. a resolução do CNJ de 2018, né, que instituiu os patamares de remuneração, é muito legal se a gente verificar, acho que na mediação privada. Aliás, isso deve ter sido trazido da mediação privada, porque é muito semelhante às câmaras de mediação privadas que eu conheço, ao sistema de remuneração. Mas não funciona para nós, né? Porque é o que você disse, como a maioria dos nossos jurisdicionados são de beneficiários da assistência judiciária gratuita, quer dizer, aquela divisão em patamares, em níveis, que a parte vai escolher o mediador do nível extraordinário e vai negociar com ele a remuneração, isso fica muito distante da nossa realidade. A grande massa dos nossos processos é de beneficiários da assistência, né? Então, esses mediadores que vão trabalhar para os beneficiários da assistência, eles ficam completamente sem remuneração. É um absurdo mesmo, né? Tem que ser solucionado. Essa ideia pode ser válida em outras culturas, mas ela é absolutamente diferente da nossa tradição. A gente não reconhece isso como uma opção válida e isso não foi assimilado pela sociedade ou pelo próprio judiciário. De modo que não é algo que a gente deva contar. Eu penso que a mediação ela ainda vai se ramificando, né? Ela vai se expandindo pela sociedade e o próprio uso da mediação vai dando a ela novas funcionalidades. A tecnologia vai trazer uma dessas possibilidades. Ela vai absorver, na minha visão, boa parte dos conflitos de natureza de consumo. Sim. Então, as questões consumeristas tenderão a ir para as plataformas privadas. As empresas, as Lawtechs, as Legaltechs vão desenvolver cada vez mais sistemas vocacionados para tipos específicos de conflito. Então, como a gente vê no eBay, como a gente vê no Mercado Livre, como a gente vê uma série de outras empresas, principalmente de e-commerce. Isso vai se espalhar, vai chegar daqui a pouco aos bancos, e os conflitos privados de natureza consumerista serão tratados preferencialmente nessas plataformas, porque elas são resolutivas. Elas dão resultado. O sinal mais evidente disso, não fosse o exemplo do eBay, nós temos aqui o exemplo do Mercado Livre, que é uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil, com baixíssimo índice de processos. Nós temos o consumidor.gov, o nível de resolutividade é altíssimo, portanto, isso mostra uma tendência para todo o sistema de produção, de produção de massa, de produtos ou serviços, e que desenvolvam plataformas ou incorporem plataformas como forma de tratar dos seus conflitos, plataformas online. Então, eu creio que isso aí, em médio prazo, vai estar resolvido. E os tribunais vão voltar a se ocupar, então, dessas demandas em caráter mais residual, ou seja, o que passar por lá pode chegar a gente ainda tem um segundo estágio para oferecer. A plataforma que o CNJ está em vias de implementar, ela já contempla uma fase inicial de autocompositividade opcional, e isso é muito bom, e além das opções internas que o tribunal oferecer. A gente pode ter protocolos entre as instituições, a gente pode instituir uma fase preliminar de mediação. Enfim, isso aí, cada tribunal e cada juiz pode dar uma funcionalidade diferente. Então, a mediação, eu acho, só colocar uma, que eu lembrei, né? Senão a gente perde. A própria resolução 125, ela traz essa possibilidade do CNJ, né, e dos NUPEMECs fazerem esses termos de cooperação com as empresas, agências reguladoras, bancos, que é exatamente nesse sentido, né? Estabelecer níveis
valores, até que valor que pode ser feito um acordo, que essas empresas incentivem a conciliação e a mediação internamente, né, através dessas plataformas de negociação direta, porque, na verdade, são plataformas de negociação direta da própria empresa com o consumidor, sem necessidade de ir ao judiciário e até sem necessidade de um terceiro nesse primeiro momento, né? Depois podendo evoluir para uma mediação online ou para uma conciliação online. Perfeito. Né? Eu acho que isso sempre foi permitido. A gente ainda pode, a resolução 125, se eu não me engano, no artigo 7, ainda permite ou incentiva que os juízos façam protocolos interinstitucionais com empresas ou com o poder público, criando procedimentos preliminares para tratar de uma conflituosidade repetitiva, por exemplo. Isso qualquer juiz pode fazer. Eu gostei muito desse assunto quando surgiu na resolução 125, que essa acabou sendo minha pesquisa lá do mestrado. Eu fiquei tão encantado com isso, falei, opa, isso aqui vai mudar o mundo. Não mudou, mas eu me diverti bastante. Ainda vai mudar. Mas é uma possibilidade que os juízes têm e as empresas e as pessoas, os advogados, por exemplo. Ontem à noite fiz uma palestra também online e eu falei justamente isso. Os advogados sempre reivindicaram maior autonomia no processo. Nós temos aí a lei de mediação, o Código de Processo Civil, até a resolução 125, que dão plena autonomia aos advogados. E cadê? Não exercem? Eu falei, eu acho que a necessidade também do advogado muda a mentalidade, né? Dele começar a participar da mediação, dele ser incluído na mediação e dele incentivar a mediação, a conciliação para os clientes. Ele é Até o conselheiro Henrique, ele fez um convênio com o Conselho Federal da OAB e a gente está trabalhando no desenvolvimento de um curso específico para os advogados, né? Para eles serem tanto conciliadores e mediadores, quanto para eles acompanharem o cliente na mediação e na conciliação. A gente está tentando mudar isso. Agora, César, estamos com 1 minuto e 50 para terminar. Passa muito rápido, é uma pena. A gente tem que fazer parte 2. Eu falei que tem que fazer parte 2 com todo mundo. Eu queria agradecer muito a sua presença. Foi um papo muito legal. Eu acho que as pessoas gostaram. Como sempre. Várias manifestações. E vou dar agora o último minuto para você também fazer suas considerações. Muito obrigada, gente. Até a próxima, na semana que vem. Valeu, Valéria. Obrigado. Eu só tenho que te agradecer. Falar de mediação é um prazer. Conversar contigo sobre mediação é o melhor dos mundos, né? A gente sempre bate muito papo sobre isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal aí que te segue. Agradecer a APAMAGES, parabenizar pela iniciativa. Agradecer todas as manifestações de carinho aí, as contribuições das pessoas que acompanharam a gente. E não preciso dizer, estou sempre aí à sua disposição para uma próxima oportunidade. Tá bom? Ótimo, muito obrigada. Lembrando semana que vem, de São Paulo por mim. Semana que vem a gente vai ter uma live provavelmente com o Eric Linhares sobre justiça itinerante, sobre exatamente esse acesso à justiça pelo outro lado, né? Pela visão do cidadão. Então esperamos vocês e vamos continuar aqui, né? Muito obrigada, César. Um ótimo trabalho para você. Parabéns. Obrigado, Valéria. Obrigado, querida. Tchau.